Fala galera, tudo bom com vocês? Sou o Rafael Juliano, diretor da Vol, e hoje é um dia muito especial. Não que os outros podcasts, os outros Volcasts não tenham sido especiais, obviamente que foram, mas hoje é mais especial, porque hoje a gente vai falar com uma pessoa aqui que a história dela se confunde com a minha história e ao mesmo tempo com a história da Vol. Então eu acho que em algum momento a gente vai ter uma salada, uma confusão de coisas e eu acho que vai ser bem emocionante para todo mundo. Beleza? Então hoje temos aqui Eduardo Andrade. E aí, Edu? Beleza, Rafa? Tranquilo? Ó, você pode olhar para aquela câmera ali em cima ou para essa daqui. Às vezes você quer falar alguma coisa com o público direto, você olha lá, mas pode olhar para mim também, Combinado. se você quiser. Edu, vamos lá, vamos começar do começo aí. Bora. Bom, para quem não sabe, por que hoje é muito especial? Porque Eduardo né? É porque ainda tá na Vol, né? É o primeiro treinador da Vol. O que isso significa na prática, gente? Só para vocês terem uma ideia disso. A gente começou faz 13 anos. E nesse tempo deve ter passado mais ou menos uns 150 treinadores. Não passado, né? Passado e ficado, né? Hoje a gente deve ter um pouco mais de 100 treinadores. Mas, obviamente, alguns ficam um tempo, depois saem, isso é normal, isso sempre acontece. Então, no meio de 150, o Edu é o primeiro, né? Enfim, a gente começou a dar curso junto. Então, não vou falar muito, mas o Edu é o treinador mais antigo hoje dentro do grupo Vol. Então, por isso tem bastante coisa da história da Vol. Eu vou tentar puxar mais para a história do Edu, mas eu acho que em algum momento ou outro vai ter umas histórias que vai confundir. Então, estou lembrando agora de uma história nossa, vou até deixar aqui para conversar. E as histórias que eu não lembrar, eu quero que você traga também, que não tem problema. Tem uma aqui que não sei se você vai trazer, mas eu trago. Tá bom, vamos lá. Edu, fala sobre você hoje, né? Sou educador, tal, essas coisas, só o pessoal te situar, te entender. Bom, hoje eu estou com 39 anos, me formei em 2004 em Educação Física lá em Jundiaí mesmo. Hoje no nosso estúdio, que chama ICM, Instituto Ciência do Movimento, a gente está reformulando aí depois de praticamente 10 anos de estúdio, um pouquinho mais. A gente está reformulando o nosso foco e voltando para a dor. Apesar de eu ser da educação física, o nosso público nos escolheu e aí a gente está voltando totalmente para a fisioterapia. Então está sendo voltado muito para a dor o nosso espaço hoje. Eu sou de Jundiaí, então o nosso estúdio fica lá dentro e a gente trabalha lá dentro com a ferramenta do Pilates e treinamento funcional basicamente. Aí a gente tem a parte clínica da fisioterapia, parte nutricional e algumas outras áreas como massagem, liberação miofascial, né? Que é feito mais aí na parte da salinha, ali, né, que a gente fala que fica o pessoal isolado ali fazendo uma coisa mais clínica, tanto para recuperação quanto para estética. Então, basicamente, hoje eu fico no meu estúdio e como o meu estúdio fica dentro de uma academia, eu fico dando personal também na academia. Então, eu fico dando personal, dou aula no estúdio, mas hoje, mais do que no estúdio, eu fico na academia. Eu estou dando mais personal hoje do que ficando no estúdio. No estúdio eu estou mais administrando. Sim. E do que mesmo. Você tem pessoal que trabalha lá com você. E aí tem os professores. Quem está lá hoje lá? Hoje está dando aula lá a Fabiane, que virou treinadora recente da Vol. Aí tem o José Henrique, fisioterapeuta, recém-formado também, mas com uma experiência já boa no Pilates. Sim. Ele que está abraçando, está sendo o coringa do nosso estúdio hoje. Isso é bom. Isso é bom. Assim. De sócio, né? Eu, o Wesley e a Ana, nós somos três, o Wesley está junto. E aí entrou a Ana, uma sócia nova, com uma bagagem totalmente diferente da nossa, então agregando muito, porque ela teve formação fora do Brasil, umas técnicas bem diferentes. Só para você ter uma ideia, eu falo porque a cereja do bolo do nosso estúdio hoje está com a nossa sócia. Ela tem uma formação que hoje no Brasil não tem 5 pessoas que têm essa formação completa. Justamente por ser de fora, né? Um pouquinho mais difícil você ter, e valores também. Já veio para o Brasil essa formação, mas tem um custo um pouquinho alto ainda. Que mais? Aí tem o Zé, tem a Ju que fica na recepção, a Fabi, o Zé atendendo, tem a Natália que é uma fisio especialista em neuro, então ela só atende a parte neuro
bem específica. Tem o Gustavo, que trabalha só com liberação miofascial no tá estúdio. grande assim o negócio. Tá grande, tem vários profissionais ali atuando. Mais a academia. Mais a academia. A academia ajuda a trazer alunos também. Ajuda, mas a maioria do nosso público não vem da academia. E é engraçado, porque a gente está dentro da academia e a gente achou a princípio que o nosso público seria um público que ia buscar mais o condicionamento, o treinamento através do Pilates para complementar até o que eles já fazem, mas não. Como a gente tem muitos alunos médicos no estúdio e aí a confiança dessa profissão dos médicos em relação a gente, eles começaram a mandar muito paciente deles para a gente. Legal. E aí os anos foram se passando e a gente foi direcionando o nosso trabalho para a dor hoje. Eu lembro até hoje que eu fui lá na inauguração do teu espaço, cara. Verdade. Faz quantos anos isso? Nossa, isso daí acho que foi em 2013, 14. Acho que foi por aí, quando a gente reinaugurou, né, o espaço maior ali. Sim. Que daí tinha até um DJ ali. Você lembra que tinha um cara ali soltando um som? Sim. Cara, que massa. Isso aí, Du, vamos começar então do começo, né? Começando do começo. Como que você resolveu, por que você resolveu entrar no Pilates na época? Aí você conta já. Eu sempre falo em curso que eu não morria de amores, tá? Pelo Pilates. Na verdade eu tinha um preconceitinho com o Pilates, porque eu sempre vim do treinamento. Cara, fala. E na minha época era o seguinte, 2004 eu tô falando, né? 2005, que eu saí da faculdade e entrei, direto no mercado de trabalho. Não se ouvia falar em Pilates, né? Era muito pouco falado. Faculdade não falava, você perguntava para os profissionais, ninguém fazia ideia. E eu também não sabia, não fazia ideia. Só que tinha um profissional na academia que eu trabalhava que ele estava fazendo uma formação em Pilates. E eu lembro, uma vez na academia lá, que ele veio brincar comigo e tal, e ele passou um exercício de solo, me posicionou numa tal maneira e eu não consegui realizar ele completo. E eu sou extremamente competitivo e aquilo ficou na minha cabeça e falei, não é possível. E ele era uma pessoa que, no momento ali, nem treinava muito, a gente até brincava com ele, que ele estava meio gordinho, não sei o quê, e ele fez o exercício. Eu falei, não é ele fez e eu não fiz. Mas não foi isso. Como que eu entrei no Pilates? Eu fiquei com essa curiosidade, mas o meu preconceito não passou. E eu fui trabalhar numa outra academia. Nessa outra academia tinha um estúdio de Pilates ali, foi um dos primeiros estúdios de Jundiaí. E aí eu ficava na sala de musculação olhando para a porta, era uma porta de vidro, e eu via o pessoal puxando mola, uns equipamentos estranhos que eu desconhecia. E eu na minha cabeça falava assim, nossa, se eu puxar uma mola dessa, acho que dá para entortar. E aí meu primeiro contato dentro de um estúdio foi um dia que era a dona da academia que era a dona do estúdio. Então ela ficava só no Pilates e ela administrava o restante da academia. E ela me pediu ajuda, porque ela estava limpando lá o estúdio. Ela falou assim, você não me ajuda a guardar aqui umas caixas? E era a long box, no caso, que estava ali fora. Eu peguei a long box, foi a primeira vez que eu pisei dentro de um estúdio. Eu olhei o ambiente, não entendi nada também. Vi que tinha um carrinho, uns ferros e tal, não sei o quê. Mas ficou no ar, não tinha interesse também em querer saber muito o que era. E ela chegou para mim e falou assim, Du, ela já conhecia meus pais. E ela falou, já te conheço há um tempo e tal, e eu acho que você tem perfil, por que você não vai se formar, fazer alguma coisa na área de Pilates? E eu concordei, falei, não, quem sabe um dia, mas eu tava meio que rindo por dentro. Falei assim, nossa, mano, nada a ver. Puta, Pilates não é pra mim. Mas aquela ignorância total de não querer nem saber o que era o tal do Pilates. E o segundo motivo que eu não me interessei naquele momento foi porque era muito caro o curso, lembra? Sim. No início, geralmente as empresas que traziam, ou nem tinha quase empresa que vai de Pilates, mas as pessoas que traziam o curso para cá eram tudo treinadores de fora. Então os treinadores de fora, eles custavam caro. O cara tinha que sair de lá, às vezes do Canadá, dos Estados Unidos, para vir para cá. A gente tinha que pagar toda a logística do cara e chegava aqui, você pagava 10 mil reais, 12 mil reais um curso. E eu, recém-formado, imagina, sem condições. E foi o que eu justifiquei para ela na hora. Não, quem sabe um dia que, no momento eu não consigo pelo investimento, é alto e tal, e desconversei e passou. E em 2008, mais ou menos, eu já estava nessa academia que hoje eu tenho o estúdio ali anexo, né, na academia. Céltica, né? Na Céltica.
E o Fernando, dono da academia, que é da minha turma de faculdade, eu já trabalhava na sala de musculação da academia, e ele veio conversar comigo que ele estava com uma sala meio ociosa lá na academia, e ele falou assim, Du, eu tô vendo que o Pilates... Aí já estava começando a surgir uma conversa, um burburinho de Pilates nos bastidores da nossa área. E eu tô vendo que o Pilates está começando a crescer e não sei o que, eu tô pensando em montar um estúdio, você não entra com a mão de obra? E eu fiz uma contraproposta para ele, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você não quer alugar seu espaço para mim, eu entro com tudo? Eu monto o estúdio com os equipamentos e eu toco e eu te pago o aluguel. Ele falou, para mim, melhor ainda, porque é menos dor de cabeça. E foi assim que começou. Eu entrei por interesse comercial, de querer ter alguma coisa própria, porque nessa época eu ficava no máximo 2 anos numa sala de musculação e me dava um estresse, assim, eu saía. Só que eu saía, dava um tempo e eu ia para outra academia trabalhar em sala de musculação. E eu fui fazendo vitrine e aí eu fui ganhando alunos de personal. Aí até que chegou uma hora eu não estava mais na sala, só como personal. Só que você fica naquela, hoje não, hoje nem tanto, né? Aquela insegurança de ser um personal. Hoje já não tem mais essa insegurança, para quem quer, né, buscar, não tem mais essa insegurança. Mas daí o pessoal falava, mas aí final do ano, todo mundo vai viajar e você fica na mão e não tem uma garantia, então tinha esse receio ainda. E eu falei assim, não, acho que eu vou buscar ter alguma coisa minha e vou empreender num estúdiozinho. Então foi por interesse financeiro. Mas, na época você tinha feito alguma pesquisa? Você tinha visto se o pessoal pagava bem para fazer Pilates? Você tinha uma ideia? Então, aí na verdade eu comecei a ter ideia com essa minha ex-chefe da outra academia. Porque querendo ou não, eu que montava o treino dela da academia. Ela era uma pessoa bem mais velha que eu. Ela só trabalhava com Pilates, como eu falei aqui já, e ela falou assim, Edu, você não monta para mim um treino de musculação que eu preciso também fazer a musculação. Só que nessa eu ficava conversando muito com ela. E ela falava, você promissor, eu tinha uma ideia, né? Que a gente cobra tanto. Tinha uma ideia de quanto você ia gastar para montar o estúdio. E era uma coisa que agradava, né? Porque até hoje, na verdade, agrada, porque não é um investimento comparado com qualquer outra franquia. Qualquer outra franquia é 100 mil fácil que você vai investir ali para ter um retorno daqui 2, 3 anos, se não for mais. Sim. E o Pilates não, o Pilates fala, cara, é um investimento baixo que eu consigo rodar, se eu fizer tudo bonitinho, sincronizadinho, e que não precisa ser também nada extremamente... Cara, se eu fizer um arroz com feijão vai dar certo. Não conheço ninguém que tenha feito um arroz com feijão bem feito que tenha dado errado no Pilates. Você conhece algum estúdio que deu muito ruim? Não. O cara tem que ser muito ruim. Não, a gente sabe de situação que tem estúdio que já quebrou, óbvio. Tem estúdio que não deu certo. Mas no geral, quando você compara o Pilates com qualquer outra coisa, por exemplo, eu abri o meu primeiro estúdio com 5 mil reais. Eu tinha 5 mil reais, dei entrada de 800 reais nos aparelhos, recebi os aparelhos e comecei. Hoje, 2022, com 20 mil reais dá para abrir um estúdio. Claro, estúdio pequeno, sim, precário, sim. Mas você consegue abrir seu primeiro negócio. Consegue tocar um negócio. Exato. Observação, esses aparelhos que você comprou primeiro eram com estofado azul? Que a gente rasgou, inclusive, no primeiro dia de gravação? Foi. Passando pela porta? Foi esse daí mesmo. Barrel. O azulzinho. Tipo um azul piscina, azul mais clarinho. Foi. Enroscou na maçaneta, deu uma rasgada no primeiro dia. Meu primeiro kit de equipamento de Pilates, eu paguei 8 mil reais. Você lembra de quem que era aquela empresa lá? Era de Minas. Era Divinópolis. Era de Divinópolis, em Minas. Minas, né? Sim. Só isso, porque eu lembro que eu comprei o mesmo equipamento. Foi meu primeiro equipamento. Eu paguei 8 mil reais, parcelei ele em 10 vezes. Aí dei entrada de 800, recebi os equipamentos. Sabe por quanto eu vendi ele mais de 6, 7 anos depois? Por R$7.500. Lucrei nele. Lucrou. Não, porque ele era bom. Ele estava intacto no aparelho. Ele era feio. Ele era feio, mas ele era bruto. Sim. Você sabe que ele era feito pelo... Sabe que ele era marceneiro que fazia, ele do começo ao fim, e ele vinha praticamente todo montado já, né? Então não tinha essa coisa de montar. Então ele era todo o que eles chamam de cavilha, né? Todo cavilhado, assim. Exato. Não, ele era muito bom no sentido de ser bruto, simples. Nunca tive... A única coisa que tinha que fazer era trocar estofado, né? Espuma e tal, que eu tinha trocado acho que umas 2, 3 vezes já. Sim. Aí eu falei num dos cursos da avó, eu falei assim, gente, tô vendendo esse
esse meu kit. No primeiro dia que eu falei, terminou o dia, um cara ficou no estúdio e falou assim, quanto você quer? A hora que eu falei 7,5, ele falou assim, é meu. No dia seguinte ele trouxe em dinheiro, ele comprou. Nossa, ele já deve ter pesquisado antes. Sabe quem que comprou quem que ficou com meus equipamentos? Não. O Keiner. Não sabia, Passei, não sabia. eu fiz algum acordo com ele na época de passar os equipamentos para ele e não pagava honorário, porque ele não era sócio ainda na época. Então, tipo assim, fica com meus equipamentos e você vai trabalhar, sei lá, tantos cursos de graça. Cara. E ele ficou mó cara, os equipamentos. Era bom aqueles equipamentos. Era bons. Hoje eu acho que os caras não tem mais. Não existe. Eu ia até perguntar, não sei nem se os caras. Não sei nem se existe mais. Acho que não. E eu lembro que quando eu vendi por 7,5 no final daquele ano, um mês depois, a MetaLife entrou com uma promoção para os treinadores da Vol de 50%. Paguei 10 mil o kit da Vol. Nossa. O kit da MetaLife. Tá vendo? Ó, seja treinador da Vol, você tem desconto. Cara. Isso é verdade. E eu lembro que teve uma treinadora que comprou o kit antes de entrar a promoção, um mês antes. Ela ficou um pouquinho revoltada. Tá, mas aí vamos lá. Aí então você... Tá, e que ano, quando você começou aquele curso da Metacorp, foi o primeiro curso? Foi o primeiro curso, exato. Tá, começa a contar então como a gente se conheceu e como você decidiu fazer esse curso. Você lembra do preço desse curso? 3 mil e pouquinho, não era? Não lembro até hoje. 3 mil e pouco, não era? O primeiro curso que eu... Não, foi meu segundo curso de você já tinha alguma coisa. Foi que eu conheci o Edu. A gente fez no... Eu tô falando Edu porque eu chamo o Edu que tá aqui de Edu, então eu já me chamo de Edu, né? Tanto que no meu celular tá Edu Pilates. Ah, Edu, então beleza, Edu. Caramba, perdi a linha de raciocínio. Do primeiro curso da Metacorp. Então, foi meu segundo curso. E eu conheci o Edu fazendo o curso de Pilates na Metacorp, que eu nem sei se existe mais hoje a Metacorp. Nossa, eu sempre questiono em curso também. Eu falei, gente, alguém já ouviu falar? Já ouvi falar. Ninguém sabe também se... Eles eram muito grandes. Era a empresa referência, né, na época. Sabe quanto que foi o curso? R$3.600. Eu lembro que era 3 mil e pouco. Eles parcelavam em até 6 vezes. Eu lembro que eu peguei 6 cheques do meu pai e paguei lá os caras. 600 o aparelho, quando eu comprei os aparelhos, eu também não tinha dinheiro, nem eu nem meu sócio. Eu chamei um sócio, os dois não tinham dinheiro, eu falei assim, puta, e agora? A gente vai comprar um equipamento com o quê? A gente foi num amigo nosso em comum e ele emprestou pra gente e a gente foi pagando ele. E o curso, eu lembro que o curso foi pesado pra mim na época. Eu falei, caraca, 3 mil e poucos reais, eu nunca tinha gasto num curso um valor desse. Eram 6 dias de curso. Eram 6 dias de curso. Mais 3 dias de estágio. Obrigatório no estúdio deles. Sim. Que eu tive que matar 3 dias seguidos depois do curso lá. Morri 10 horas por dia. Eram 40 horas obrigatório. Eu fiz 30 e o cara assinou pra mim 40. Que eu fiquei 10 horas na segunda, 10 horas na terça. O cara não aguentava mais ver eu no estúdio. Ele falou assim, não, cara, tá bom, assinou 40 e entregou. Sim. Foi em 2009 o curso? Foi em 2008 ou 2009? Foi 2008 o curso. 2009 você abriu, não foi? A gente começou com o curso. Sim, exatamente. Então foi em 2008, eu lembro que a gente tinha 32, acho que 30 e poucas pessoas na turma. Um estúdio lá na Avenida Paulista, 100 e poucos metros quadrados, tinha 4 kits completos lá dentro, gente pra caramba. E aí na apresentação... Eu vi que você era de Campinas, você deve ter visto que eu era de Jundiaí, alguma coisa assim. E aí você veio conversar comigo se eu estava ficando em São Paulo ou se eu estava voltando para Jundiaí. Eu falei, não, tô aqui na Africanec, tem um amigo meu que morava num flat ali, do lado. E ele falou assim, vamos comer alguma coisa então e conversar. Aí você estava num lugar lá também de um amigo seu. Sim, estava bem ali no Paulista, também no... E aí a gente saiu para comer e tal, e a primeira conversa nossa em relação ao Pilates foi, putz, cara, eu tô pensando em montar uma empresa, mas eu preciso montar a apostila. E a menina que ia fazer as fotos para mim, não vai dar para ela fazer mais, não lembro se você justificou, eu falei, não vai dar, não vai dar certo, lá não sei o que e tal. E você não quer ser um modelo da apostila? Eu falei assim, você acha que eu dou conta, vamos embora, né? E foi a primeira conversa nossa. Em seguida do curso a gente já acelerou, eu vim aqui para Campinas, amador total, né? Mas todos com muita vontade de fazer o negócio acontecer. Sim, eu lembro lá em São Paulo que lembra do desafio da chair? Lembro, que a gente começou também a fazer essa brincadeira. O que era o desafio da chair? O desafio da chair é o seguinte, tinha que fazer o exercício, tinha que fazer o pull-up, eu acho. Pull-up.
Tinha que fazer pull-up. Só que a gente não tinha manha pra fazer, né? Aí lá na Metacorpus chegavam os caras lá, os grandão, e fazia. Aí você tentou fazer, você não conseguiu. Eu tentei fazer, verdade. Você não conseguiu, porque quem conseguia ganhava um almoço. Eu dei uma encostada no step no chão em um dos movimentos. Ele falou, não, encostou. Eu falei, Aí então, mas eu vi que você, pô, o cara. Eu falei assim, pô, eu posso. Ele é da educação física, eu sou da física, eu posso ir mais na teoria, explicação, porque eles faziam mais ou menos isso lá, né? Na Metacorpus. E ele pode ir mais na parte prática, né? Puta, é verdade, eu não lembrava que eu tinha feito o teste da chair. Era um estúdio muito grande lá em São Paulo, eu nem sei se existe mais hoje. Assim, pra época era inimaginável, assim, pra gente tinha muito equipamento, muito aluno, sei lá, 35 alunos fazendo curso, cada um pagando 3.600, era muito dinheiro que os caras ganhavam. Porque eles vendiam o curso e em seguida já vendiam aparelho também. É, então, verdade. Era eles assim, estavam crescendo muito. Na época. E sabe por que eu fui fazer o curso de equipamento? Porque eu estava. Como minha clínica estava fracassando na fisioterapia, aí um amigo meu falou: pô, tem um negócio de pilates, aí não sei o que tem e tal. Aí eu fui primeiro pro MET. Uhum. E aí o MET começou a dar. Aí bem assim, sabe? Eu vi que tava. Que o negócio estava começando a fluir, porque eu não tinha paciente, não tinha cliente. Aí eu lembro que quando eu coloquei uma faixa, MET Pilates, alguma coisa assim, eu consegui tipo uns 20 alunos em pouquíssimo tempo. Só de colocar. Foi muita gente entrando. Na época era um dinheiro que eu nunca tinha visto, assim. Porque o pessoal pagava adiantado e tal, né? Aí eu falei, quer saber? Agora eu vou colocar equipamento. Aí sabe o que eu fiz? Eu meti uma placa lá na frente, trocando de MET para equipamento. Aí começou a vir muito mais gente. Aí eu falei, agora eu preciso comprar o aparelho e fazer o curso. Aí qual era o problema? Não tinha curso em Campinas de Pilates. Não, era Malemar em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro. Acho que era mais São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Tanto que um dos treinadores era carioca, né? Que deu o curso pra gente. Sim. Era o carioca lá no Carioca. E esse, na verdade, foi um dos motivos que eu pensei na época de abrir um curso de Pilates. Porque eu pensei o seguinte, cara, tem um monte de faculdade de fisioterapia e educação física em Campinas, um monte. Será que todo mundo tá tendo que ir para São Paulo para fazer curso? Não. E tava, né? Na época quem quisesse São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Tinha que ser. O Keiner, por exemplo, o Keiner que é nosso outro sócio, o Keiner eu conheci também num curso em São Paulo. Eu fazia um curso, acho que foi no ano seguinte, eu fazia curso de Pilates aplicado ao fisioterapeuta, lá na D&D Pilates. Foi lá que eu conheci ele, porque também não tinha em Campinas. Não tinha nada. A Valéria Figueiredo não tinha em Campinas. Tô falando pessoal mais da antiga. E aí aquele dia lá, eu pago um pau pelo seguinte, porque, cara, hoje tudo bem. Hoje se eu falar assim pra alguém que quer se associar à avó, todo mundo quer se associar à avó. Mas naquela época, naquele dia lá, cara, o que a gente tinha pra oferecer? Não tinha nada. Tinha uma ideia na cabeça e muita vontade. Isso que eu ia falar, muita vontade. Muita vontade de fazer o negócio dar certo. E eu lembro que o curso era de 6 dias na Metacorpus. Aí, acho que a gente estava conversando. Não sei se você lembra que na Metacorpus eles paravam muito. Então, não sei se você vai lembrar. Eles pediam pizza. Nossa, daí não tem como esquecer, né? O coffee dos caras era absurdo. O coffee era um banquete. Eu acho que eles gastavam muito dinheiro com coffee break. E tinha de manhã e tinha à tarde. E 2 horas de almoço. Sorvete. Sim, nossa, era 30 e poucas pessoas. Quando o cara chegou com a pizza, ele chegou com uma pilha assim de caixa. Sim. Aí o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, primeiro, eles enrolam muito aqui no curso. 2 horas de almoço, coffee break para meia hora, 40 minutos, isso aqui está perdendo muito tempo. Segundo, tem 30 e poucos alunos fazendo o curso. Aí eu pensei na minha cabeça, cara, se eu colocar 6 alunos na turma e não fizer todo esse negócio, não precisa ser 6 dias, em 4 dias mata tudo, não precisa ser de sexta, porque era sexta, sábado, domingo, faz só de sábado e domingo. Que é muito mais fácil, né? Nossa. Porque sexta-feira fala, tem que matar um dia do meu trabalho. Exato. Tem gente que não consegue. Exato. Mas isso é verdade. Então aí que tá. Na época eu pensei nisso, mas eu vou ser honesto. Eu não pensei de uma maneira tão estratégica como hoje eu penso. Hoje quando eu vou analisar uma coisa eu faço os prós e contras, vejo os defeitos, os pontos positivos. Naquela época eu só pensei vagamente. Mas o que fica de lição? Cara, o Metacorpus era gigante, não tinha como competir com os caras. Fiz o Pilates, D&D também estava gigante. Tinha algumas empresas grandes assim, que não tinha como competir com os caras. Eu lembro até hoje, por exemplo, quando um vídeo da Metacorpus falando que eles
que eles faturavam acho que 600 mil reais por mês só de equipamento. Para aquela época, para 13 anos atrás, 14 anos, é muita coisa. Aí, qual que é a lição que fica hoje pra gente? Cara, não dá para você bater de frente com alguém que já está muito estabelecido no mercado. Você tem que ir para um diferencial. Por exemplo, se o curso é 6 dias, será que dá para fazer em 4? Ou fazer em 8, que seja, ou fazer em 10? Mas se alguém está estabelecido no mercado, o cara já é grande, você querer bater de frente exatamente com o mesmo produto, dificilmente vai dar certo. E aí, aquele dia lá a gente foi jantar, né? Não lembro agora onde que a gente foi. Shoppingzinho ali que tinha ali perto. Aí te mostrei a ideia, né? A ideia. Não sei se você vai lembrar. Sabe o que eu fiz? Eu peguei minha apostila da Metacorpus na época. Eu cronometrava tudo que era falado. Então tinha o slide 1, por exemplo. Aí eu cronometrava que hora o cara começou a falar e que hora ele terminou. Então eu sabia que ele falou desse slide em 7 minutos, por exemplo. Isso lá no curso? Lá no curso. É mesmo? Tipo, ele falou em 7 minutos sobre esse slide. E aí eu anotava tudo que ele falava. Por quê? Eu falei, isso aqui vai servir de base para o nosso material também depois. Caramba. Então assim, a primeira apostila, ela é uma cópia, não é uma cópia, mas ela é uma base muito grande de um curso de match que eu tinha feito e da apostila da Metacorpus. E o que os caras falaram lá, que eu anotava tudo que os caras falavam o tempo todo e cronometrava. Para eu ter uma ideia do tipo assim, pô, isso daqui eu tenho que separar 10 minutos para falar sobre isso. Então eu tinha tudo anotado. Caraca, eu não sabia não. Eu não sabia. Mas aí então eu chamei o Du para fazer isso, né? E aí o primeiro passo foi montar a apostila. Montar a apostila. E eu lembro que a gente não precisou se esforçar, lógico, né? Teve um esforço, mas no sentido de pegar o que tinha no mercado e melhorar. Era ruim. Era ruim. A Metacorpus acho que tinha uma das apostilas melhores. Que também era ruim, né? Também... Para hoje seria bizonho. Exato. Mas eu lembro que você me mostrou uma outra apostila que tinha uma foto só. Então você não sabia se era começo, meio e fim, o nome era dos da exercícios. D&D. Era da D&D? Eu falei, nossa, cara, mas tá muito fácil a gente para melhorar isso aí, não precisaria de muito esforço. Sim. E aí você chamou um amigo seu para fotografar, uma máquina profissa, né? Uma máquina normalmente. Você sabe como que a gente pegou aquela máquina? Não. Olha só, a primeira sessão de fotos que a gente fez, a gente fez tudo em um dia ou não? Eu acho. Puta. Eu não lembro agora. Eu não lembro. Sabe quanto que foi meu primo, Renato? Renato, se estiver vindo esse podcast, obrigado. Sabe quanto que eu paguei para ele fazer aquilo ali? R$50. Para fazer a foto e editar. Agora, sabe como que a gente é o seguinte... ele editou ainda. Quem via a Vol hoje, beleza, hoje a Vol tem uma estrutura, vocês não estão vendo aqui, mas tem toda uma estrutura aqui. Mas naquela época, a gente não tinha R$1. Eu trabalhava na Claro, ganhava R$700 por mês, era uma outra... Que era na frente do estúdio. Sim. Então não tinha realmente nenhum dinheiro, assim. O que eu tinha um Chevetinho 76. Era isso que eu tinha um carrinho que meu pai me deu na época. Então assim, na Claro eu recebia um ticket refeição e alimentação. Só que eu não tinha não tinha máquina para bater foto para nossa apostila. O que eu fiz? Eu juntei 2 meses da grana de ticket de alimentação, fui lá no mercado Enxuto, em Campinas, que é de Campinas, sabe? Fui no Enxuto e ali a gente comprou essa máquina. Uma maquininha, pequenininha, não sei se você vai lembrar. Lembro. Só que aí a iluminação era muito ruim. Eu ia falar, inclusive. Pode falar. Não, e aí, que nem ele falou, hoje vocês não estão vendo aqui, mas tem uma estrutura, né? Iluminaçãozinha, todo mundo legal e tal. E aí na época a gente precisava melhorar para fazer as fotos na sala. E por isso que a gente fala, quem quer faz, dá um jeito. Não tem muito desculpa. Pode fazer... uns pode fazer um pouquinho pior, outros um pouquinho melhor, mas dá um jeito, mas a questão é o seguinte, Edu, a gente fez o nosso melhor com aquilo que a gente tinha na mão. Exato, perfeito. E a gente pegou uma ripa mesmo, uma régua de madeira e adaptou um monte de lâmpada, né, na régua, e conforme a gente ia... Aí o seu primo tinha, acho que tinha um pouquinho, né, de conhecimento ali, de alguma coisa bem por cima, de foto, alguma coisa assim. De foto, né? sim, de foto. Então ele meio que também orientava a gente, coloca a régua aqui, ou faz assim e tal. E, gente, pra época, porque a gente tinha, pro que tinha no mercado, ficou bom. Ficou bom. Ficou bom.
Vou ver se eu acho essas fotos, imagens e coloco. Eu tenho a primeira impressão, que nem encadernou ainda. Eu tenho em casa isso aí, eu tenho guardado, tá no envelope, tá numa... Puta, ele vai ter trazido, cara. Lembrei agora isso daí. Depois faz um vídeo. Que eu acho que você deixou comigo, não lembro porquê. Você falou assim, vou ficar com você, não sei o que e tal. E acabou ficando comigo. E ficou perdido uma época guardado lá. E aí acho que numa das minhas mudanças começou a mexer. Aí eu abri o envelope, um monte de folha de sulfite. Sim. Aí eu puxei e falei, nossa, mano, é a apostila. Não dá nem pra comparar, né? Não dá nem pra chegar perto. Não, puta. E aí, pô, saiu de uma régua com lâmpadas para uma apostila com QR Code. A apostila com QR Code, cara, eu não sabia que ia ter QR Code. E aí já era lilás a apostila, né? E aí veio a lilás com QR Code. Quando eu abri no estúdio a apostila, eu falei, nossa, mano, os caras mataram com esse QR Code, porque eu não sabia que tinha. E todo mundo que pega a apostila, a galera paga o pau. Fala assim, meu, é uma baita do material. Vai melhorar mais agora ainda. É verdade, vai ter a... Ô meu, a gente pegou umas ripas e aí pegava 3 bocal, assim, e aí colocava a lâmpada. Aí o que acontecia? Aquela lâmpada é quente pra caramba. Não tinha ar-condicionado no estúdio. Aí o Edu suando assim, cara, a lâmpada assim em cima, ele fazendo exercício. Meu, eu acho que você matou todos os exercícios em um dia, eu tenho quase certeza. Eu acho que foi em um dia. Não lembro ter voltado. Foi muito guerreiro. Foi no sábado. Foi muito guerreiro. Foi. E aí começou a pegada ali de montar uma apostila e aí começou a saga de, pô, agora a gente tem que montar a turma. Só que a gente não tinha estrutura online, não tinha site, não tinha como controlar a quantidade de alunos que faziam o fechamento do curso. E era uma das coisas que eu acho que eu e o Rafa mais discutia no início. Lembra que a gente dava, saiu uma discussão já meio... Que eu ficava muito bravo quando a gente chegava... isso daí já era um pouquinho depois, não era nem muito no início, que era eu e você. Quando a gente já começou a dar curso separado, que eu ficava bravo, que eu falava assim, chegava no estúdio tinha 16 pessoas para dar curso. Eu falava assim, porra, Rafa. Não, mas isso daí, ó... Cara, para um kit não dá, não sei o quê. Já tava bem. Então, vamos voltar, a gente chega lá. Primeiro curso da Avol. O estúdio, você não podia... Aliás, você podia tropeçar porque você não ia cair. Não tinha espaço para cair. Você tropeçava, você dava numa parede, você tropeçasse pro outro lado, dava na outra. O Cadillac, para vocês terem uma ideia, não dava para usar as laterais do Cadillac, porque era meio que um corredorzinho. A sala tinha... Era mais ou menos desse tamanho aqui? Não. Tinha 16 metros tinha quadrados. 16 metros quadrados. Ó, o primeiro estúdio de Pilates que eu tive, 16 metros quadrados, gente. Aqui tem mais. Tem mais, um pouquinho mais raso. 16 metros. 16 Ó, metros. vou levantar, não sei se vai pegar, mas era tipo assim, no fundo, aqui tava a janela, aqui ficava o Cadillac. Não sei se vai pegar aqui, né? Tá pegando? Aqui tinha o Cadillac, só que aqui era apertado, aí não dava pra fazer nada aqui. E ali também era apertado, né? Não dava pra fazer nada. Aí aqui vinha o Reformer, aí aqui a gente colocava a chair e já o barrel. Então tinha um pequenininho espaço aqui para circulação. E às vezes a gente até tirava, a gente arrastava um aparelho para fora da sala. No curso, para ir fazendo a logística. A gente pegava o barrel e colocava do lado de fora da sala. Do lado de fora, exatamente. Porque o primeiro curso foi para 4 pessoas. Não lembrava. Não sei se você vai lembrar. Não tinha uma menina. E lembra que era cheio de prova, a gente dava um monte de prova, né? Que a gente queria ser os reis da prova. Tinha que inventar exercício. Nossa, tinha que. Isso deve ser sensacional. Lembra do Cleiton? Não sei se você vai lembrar do Cleiton. Eu lembro de um exercício sensacional, que deve ter sido ele que criou. O da panturrilha. Foi. Foi. Eu não lembrava o nome do cara, nunca. E o Cleiton, depois o Vitor se tornou até treinador da Vol, depois de uns 9 anos. Nossa, eu não lembro nem do rosto. Sou ruim pra fazer história com ele. Então, gente, olha só. Que fez lição pra gente? Faz o que você tem na mão. E você sabe como foram captados esses 4 clientes? Não. Você lembra do Orkut? Putz, lembra. Foi pelo Orkut? Foi pelo Scrap do Orkut. Quem não sabe o que é Orkut vai pesquisar aí. O Scrap era como se fosse o Direct. Uhum. Eu peguei um texto padrão e mandei para umas 800, 900 pessoas. Caracas. Não sabia também dessa. E quanto custava o curso? Não sei se você vai lembrar. Não. Eu acho que era R$960 no curso. Não lembrava, não. Isso 2008, 2009. 2009. Os primeiros 4 alunos.
Exato. Pô, eu lembro de uma... Isso daí foi logo no início também. Porque daí a gente... começou a fechar muito, turma constantemente ali, né? Sim. Poucas pessoas e tal, fechava, dava curso, fechava, dava curso, fechava, dava curso, pá. Eu era o treinador prático, fazia os exercícios, e você era o que ficava mais na teoria. Sim. Até porque eu detestava a teoria. E aí, um tempo depois, montou um segundo estúdio. Lembra? Sim, Perto, dava pra ir a pé. Sim. Só que não tinha treinador ainda suficiente, então era eu, você, o Rodrigo, e o Rodrigo estava no outro estúdio fazendo a teoria, você fazendo a teoria aqui, e eu fiquei de coringa fazendo a prática nos dois, você lembra disso? Não, essa eu não lembro. Não lembra? História. Eu lembro que era assim, ó, o Rodrigo, cara, você consegue vir fazer a prática aqui? Eu falei assim, ó, a gente tem que sincronizar, o Rafa vai começar a sequenciar um aqui agora. Ele falou assim, então eu seguro aqui na teoria. Caralho. Aí eu fazia a sequência número 1 aqui, a hora que terminava que eles iam treinar, eu saía correndo do estúdio e ia no outro estúdio fazer a sequência 1 lá. Que louco. Teve um curso que aconteceu isso, foi só um. Mas eu fiquei fazendo, eu fiz 2 turmas ao mesmo tempo da parte prática. Dupla jornada. Eu chegava no estúdio lá ofegante, porque eu dava o maior pique até outro estúdio, aí voltava a fazer a outra sequência aqui. Mas foi uma vez só que aconteceu isso. Inclusive, mandar um abraço pro Rodrigo, que eu converso com ele quase toda semana. Rodrigão. Não, o Rodrigo é meu padrinho de casamento. A gente fica... Eu posto, ele comenta, a gente troca uma ideia, tá? A gente tá pra marcar uma brincadeira com patins, com o Roberto, que ele falou que ia. Vamos marcar um dia da gente se encontrar, todo vamos. mundo, vai fazer alguma coisa. Eu machuquei meu tornozelo e eu fui lá fazer fisioterapia com ele. Fiz várias sessões com ele. Acho que foi a pessoa hoje que eu mais converso. Porque a gente sempre tá trocando ideia no Insta. Pô, que massa. Aí, onde que a gente tá? Então a gente começou a dar esses primeiros cursos. E aí, não sei se você vai lembrar, você vai lembrar com certeza, chegou um momento no curso que tipo, começou a vir gente de fora da cidade. Eu lembro que veio o Clebão, de São Paulo. Aí vieram, aí vieram 2 meninas de alguma cidade que eu não lembro. Uma era Londrina e a outra eu não vou lembrar. Aí eu pensei o seguinte, pô, se tem gente vindo de outras cidades para cá, pode ser que nessas cidades tenham o mesmo problema que a gente tem aqui. Ou seja, só tem curso de Pilates de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e está faltando. Aí qual foi a que eu pensei? Tem que expandir. Eu lembro até hoje, era um dia à noite, estava lá no estúdio, eu estava com o computadorzinho lá na época, aquele computador grande, e eu falei, vou entrar no site da MetaLife, porque naquela época a MetaLife colocava a lista de clientes. Nossa, cara, nem lembrava da MetaLife. A pessoa comprava o aparelho da MetaLife, ela tinha o direito de divulgar o estúdio dela no site da MetaLife. Aí o que eu fiz? Entrei e falei, eu não sei porquê, cara, na verdade é Deus, porque eu entrei no site da MetaLife e decidi que eu iria dar curso em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Não sei porquê, cara. Chegando na Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. O que eu fiz? Eu entrei no site da MetaLife e a MetaLife disponibilizava tudo, inclusive o telefone do cliente. Você pegou por lá. Eu peguei o telefone e falei, vou ligar para esses caras e mandar e-mail. Na época era ligar e mandar e-mail. Se eles têm interesse em receber nossos cursos. Não vou nem falar como que era o acordo na época, senão vai dar chabu hoje. E os caras, manda foto. Na época eu mandava foto por e-mail, velho. Manda foto do estúdio, não sei o que tem. Aí a gente, até que eu consegui fechar 3 estúdios. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre para dar curso. E aí foi que eu falei, foi que eu te amei, né? Falei para você que eu tinha fechado. Mas tem que contar a jornada, né? A jornada, numa quarta, porque a gente teve que bater na porta dos caras lá, porque ninguém conhecia a gente. Então, na época, é diferente de hoje. Por exemplo, hoje eu quero dar curso, sei lá, em Manaus. É muito simples, entra no site, entra no Google Maps, você vê lá todos os estúdios, manda um WhatsApp, fecha o acordo, manda por e-mail. Em meia hora você fecha um acordo hoje, assina e já era. Não, ainda mais hoje com o nome que a Vol já tem no mercado. Mas na época, quem era Espaço Vida Pilates? Né? Que era na época chamava Espaço Vida Pilates, sim. Quem era? Não era ninguém. Eu falei, putz, então até por uma questão de, vamos lá fazer mostrar a cara, falar que realmente existe. Sim. E a gente saiu numa quarta-feira à noite, véspera de feriado prolongado. Eu, você e... Lucas, exatamente. Lucas. Filmmaker. E aí a gente... Viajamos à madrugada até Curitiba. A gente chegou em Curitiba, não conseguia falar com a dona do estúdio lá, até que conseguiu. Sim. Fechou o contrato com ela. Sim.
descemos até Florianópolis. No meio do caminho, a gente chegou a entrar em Florianópolis. O cara do estúdio Florianópolis mandou uma mensagem, ligou, não lembro, falando que não ia estar no estúdio. E a gente não conseguiu fechar de cara com Florianópolis. Não conseguiu. Passou, não foi? Passou reto. E a gente foi para Porto Alegre, bateu direto para Porto Alegre. Revezando no volante, os três. A gente chegou no mesmo dia em Porto Alegre? Não, a gente chegou em Porto Alegre A gente dormiu. A gente dormiu. Você lembra? Foi na... Não, então, essa história eu quero contar, mas foi na ida? Foi na ida. Foi na ida, eu ia contar na volta. Então, beleza. Então, na ida, acho que foi uma das situações mais constrangedoras, mas assim, bobagem, né? Bobagem. Hoje é bobagem. Mas na época, todo mundo sem um tostão pra ficar, em vez de gastando com hotel, essas coisas assim, falei, vamos dormir num lugar mais barato. Qual que é o lugar mais barato para dormir em beira de estrada? Um hotel. Só que a gente estava em 3 homens dentro do carro. Eu falei, daí beleza. A gente encontramos um motel lá, entramos. E é bobagem, né? Coisa na nossa cabeça. Mas a vontade era de eu enfiar a camiseta, assim, na hora que foi entregar o documento ali na portaria e ficar se justificando. Tipo, gente, não é nada disso que vocês estão pensando. Pô, 2000 a gente só quer dormir aqui. 2009, 2010, eu acho, ou 2009. Nossa. É 2009 ou 2010. Eu acho que foi... 3 marmanjos. Que foi a primeira experiência onde você falou assim, não, agora a gente tem que montar, dar curso fora do estado de São Paulo. E foi a primeira pegada que a gente fez para fechar contrato. E aí 3 marmanjos entrando no motel, o Lucas, espertão, pegou a chave de um dos quartos, foi sozinho para um quarto, sobrou eu e o Rafa no mesmo quarto. Sim, verdade. Mas assim, os 3 estavam cansados, eles estavam super cansados já de dirigir e tal. E eu achei que eu estava num quarto de hotel, na minha inocência. E aí o Rafael falou, vou tomar banho. Eu falei, não, vai lá tomar banho, depois eu vou. Não junto com ele, tá? Depois eu vou, depois que ele saísse do banho, eu ia entrar. Sentei na beirada da cama, não sei nem se eu te contei isso aí depois. E ele foi ligar a TV, achando que tava no Jornal Nacional. Aí eu liguei a TV, que apontou, ele quase caiu da minha mão. Começou a pintar, falei, ai caraca, velho, troca de canal. Eu lembrei, isso foi na volta. Foi na volta. Isso foi na volta. Foi na volta. Porque na ida... Não, sim, é verdade, na volta a gente dormiu no motel. Porque era de noitão, tava... Nossa. Eu lembro que no sábado de manhã a gente tava aqui. A gente tava chegando aqui. A gente saiu na quarta noite. Exato. Agora na quinta noite, você lembra onde que a gente dormiu? Lages. Não foi? Foi Lages. Você lembra que tava do caramba. Um frio absurdo. Muito frio. Frio mesmo congelante. E você lembra que... Pô, naquela época era o seguinte, era difícil esse negócio de booking. Naquela época você ia batendo de hotel em hotel, assim, pra ver se está disponível ou não. Era outros 500. Você lembra que estava tendo uma festa? Na cidade. Você lembra que na cidade, uma baita numa festa? Mas a gente não foi. Não foi. Naquela época, talvez hoje a gente iria, né? Naquela época... a gente tava, mas naquela época a gente estava tão focado em chegar na cidade logo, fechar, e voltar, que a gente nem olhava pro lado. E outra, também não dava pra ficar gastando. Não dava. E aí esse lugarzinho em Lages, você lembra do banheiro? Chuveiro? Lembro. O chuveiro ficava quase em cima da pia. Sim. Puta, de um frio, você virava errado, você batia a bunda na... O azulejo super gelado e tal. Não, a gente passou uns perrengues já, assim, no começo. Quem veio hoje em dia tá... Não tem nem como... Mil maravilhas. Não, e você lembra que aí a gente acordou cedo no outro dia e foi rumo a Porto Alegre. E você lembra que hora que a gente foi chegar em Porto Alegre? Putz, não. De noitão a gente já chegou em Porto Alegre. Demorou pra caramba, Porto Alegre não chegava, cara, não chegava. Eu não lembro nem a gente dormiu em Porto Alegre? Não dormiu, né? A gente achou o estúdio, a mulher esperou a gente que ela já tava querendo Foi ir embora. muito rápido. Assina aqui. Papum. Lucas, bate foto e já partiu embora, cara. É isso que eu lembrava. Partiu embora. A gente não ficou tipo... E aí a gente andou até dormir no motel. Então saímos quarta-noite, chegamos em Porto Alegre na sexta, no sábado. Na quinta... desculpa, Porto Alegre na sexta. E no sábado a gente já tava... Exatamente, já tava em Campinas. Baita corre, era algum feriado que eu não lembro agora. Também não. Mas é que já começando a gerar aquela expectativa, né? Que, nossa, vamos dar o primeiro curso fora, tal, torcendo para que desse certo. Era legal. E aí, eu e você fomos dar o primeiro curso em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Que foi o curso que a gente conheceu o Henrique,
que hoje é um dos sócios da Vol. Pois olha só. Ele estava fazendo o curso. Deve estar na turma 300 em Porto Alegre. Primeira turma de Porto Alegre, a gente conheceu o Henrique. E aí, pô, aí começou a desenrolar. Agora... Eu lembro que quando a gente chegou em Porto Alegre para dar o curso, a gente chegou na sexta-noite também, bem tarde, morrendo de fome, e a gente foi na churrascaria do Beira Rio, você lembra? Do estádio? Era Montana Grill, não era? No Montana. Porque ele falou, puta, não tem, caramba, não vai ter muita Nossa, coisa aberta, mas vai muito. lá que a churrascaria tá aberta. E a gente arrebentou de comer, que eu lembro no dia seguinte no estúdio, que eu fui me pesar, eu tava com 1 quilo a mais só do churrasco no dia anterior. Que o café da manhã eu quase nem tomei. Você ainda tomou o café da manhã? Você lembra Eu levantei empapuçado de comida Você ainda. lembra que a gente chegou e o pessoal ofereceu chimarrão pra gente? Foi a primeira vez que tomei chimarrão na minha vida, nunca tinha tomado E antes. você não gostou? Não curti. Mas Até tem que roncar, tem que puxar até roncar. O que é isso, roncar? Até hoje eu tomo chimarrão. Claro, eu Sério? não faço em casa, mas se eu tô ali com o Henrique ele faz, eu tomo. É, Há muito tempo que eu não faço, né? Mas ele me ensinou a fazer. Tá. Du, o que mais de história que a gente tem? Eu tô lembrando de uma aqui. Que mais Rio de história? Janeiro. Putz. Esse aí eu conto, em várias turmas eu conto essa história aí. Não sei se você lembra. Que eu sempre brinco às vezes com o pessoal, falei, gente, você sabe que vai ter prova no último dia e tal. Aí o pessoal fica meio tenso, não sei o que e tal. Aí eu conto do episódio que a pessoa não recebeu o certificado. O único episódio comigo, não sei se com você, pela avó, que a gente não entregou o certificado. Foi essa história do Rio? Ou é outra? Não, conta essa daí que Essa eu aí não? Não, é Putz, outra. eu não lembro se foi... Eu acho que foi, um dos primeiros lugares que a gente deu, que era um estúdio, ficava numa academia, num prédio lá em cima, lembra? Sim. Subia no prédio, tinha uma academia e do lado da academia tinha um estúdio, a dona era a mesma ali, né, do lugar. Sim. E aí a gente chegou, eu lembro que a gente chegou na sexta-feira meio que na hora do almoço, a gente foi pra praia, jogou um futebolzinho ainda com a galerinha lá e tal. E aí no sábado começou o curso, a gente chegou no estúdio. Tá. Não, minto. A gente teve que ir na sexta subir no estúdio e montar o aparelho da menina. Você não lembra disso daí? Sim. Ela falou assim, não deu tempo de montar. Puta, a gente teve que montar os equipamentos, que eram os mesmos equipamentos do nosso de Minas, não eram os caras, os mesmos caras. A gente teve que montar o equipamento, Nossa, aí já começou errado aí, teve que montar o equipamento. Aí, beleza. E na época, os donos dos estúdios em outras cidades eram responsáveis por estar fechando o hotel ou hostel pra gente dormir no final de semana de curso, né? A gente não conhecia, então a gente pedia pra eles pelo menos indicarem pra gente. E aí chegou lá, ela também, ela deu uma desculpa, mas tava tudo cheio. Eu falei, no Rio de Janeiro tem pouco hotel, tava tudo cheio. Tá, mas agora você lembra por que a gente foi de carro pro Rio? Não. Sabe o que aconteceu? Eu tinha comprado a passagem na época, mas por algum motivo eu não tinha comprado. Eu pensei que tinha comprado, mas não tinha comprado. Não sei se você vai lembrar. Não. Aí deu tipo 2 horas da tarde, a gente ia para o aeroporto. Caramba. Falei, Du, vem pra cá, porque... Seguinte, eu entrei lá pra passagem. Não tem passagem. Aí a gente foi de carro. Nossa, e a gente chegou tardão lá no Rio de Janeiro. E aí ela no meio do caminho falou que não achou nada. Exato, e ela deixou um lençol e um travesseiro pra gente dormir. A gente montou equipamento que serviu para o curso e serviu de cama pra gente também. A gente dormiu os 2 dias lá? Eu dormi no segundo dia, ela trouxe um colchão inflável. Tá. E aí montou um colchão inflável. Mas no primeiro dia você dormiu em colchonete, o chão do estúdio era EVA. Aí você dormiu, e eu dormi no Cadillac, mano. Mas é muito legal isso. E aí essa turma, ela deu uns perdidos no meio do curso. E ficou várias horas fora, não justificava e tal. E falou assim, cara, se a gente quer um negócio sério, que a empresa seja respeitada, a gente tem que respeitar o que a gente colocou de regra. E a regra era, tantas horas presenciais ela tinha estourado. E a gente esperou todo mundo ir embora, quando entregamos o certificado, a gente chamou ela de lado, achando que ia dar maior BO. E não foi, não, desculpa, ela não sei o que, falou, a gente não vai poder entregar, espero que você entenda do nosso lado. A gente não entregou o certificado. Mas olha só, cara, a gente chegou lá, dormiu no Cadillac e dormiu no Match, cara. Por isso que eu falo, cara, ali, quem quer ali vai pegar e vai fazer, cara. Era o que tinha. Era o que tinha, não tinha Era o que opção. tinha.
E aí eu lembro que tem duas histórias comigo, mas aí na segunda história a gente já não dava curso junto. E no Rio de Janeiro também. Aí e era logo no começo ali. Eu tava sem dupla, sem outro treinador para dar curso, não tinha tantos ainda, estavam todos deslocados. Na época a gente dava o curso em dois, né? Em dois. E aí você falou para mim, Du, você não conhece ninguém que tem experiência em Pilates, seja formado já na área e tal, para ir com você dar curso? Cara, era o que tinha no momento, não tinha opção. Né? Hoje falar que tem mais de 100 treinadores, porra, na época era 2, 3, suando para dar conta de... Sim, a gente dava curso... Ficava 2, 3 meses sem final de semana. A gente dava curso todo final de semana. Todo final de semana. Todo final de semana. E aí, era a mesma mulher, sede do curso lá do Rio de Janeiro, só que ela estava em outro local. Era um prédio residencial e ela adaptou um prédio residencial, adaptou mesmo, assim, de colocar um barrel na sala, um reformer no outro quarto, porque não dava muito... E, nossa, adaptação total. E aí eu tinha uma menina que morava perto do meu estúdio, que ela tinha deixado currículo no meu estúdio. Isso eu já tinha estúdio. Quem que era? Ai, cara. Juliana. A Juliana. Foi o primeiro e último curso que ela deu. Porque eu coloquei ela no Tô ligado. A Juliana foi na inauguração da sede da Vol. Não, essa daí acho que você tá falando. Ela não foi na inauguração daquela sede? Foi. Verdade. Nossa, tava com a Juliana Polizel, lembra a Juliana de Ribeirão Preto? Sim. Até que a gente falou, pô, você vai dar o curso no Rio. Ela foi antes de ir pro curso. Sim. Verdade, não lembrava. Aí eu chamei ela e tal, falei assim, ó, você vai fazer a parte prática. Puta, foi uma das primeiras vezes que eu fiz a teórica, eu não gostava muito de fazer a teoria. Eu falei, pô, mas eu não vou colocar ela pra fazer a teoria, né? Nunca vi um slide, nossa, não vou jogar ela na fogueira. E aí a gente foi. Só que, qual que era a condição? Era assim, pô, na sexta-feira ia também emitir as passagens. Deu algum BO que também não conseguiram. Não encontraram, estava muito caro as passagens e não valia a pena. E falaram, Du, você não consegue ir de carro? Eu falei assim, putz, cara, eu vou. Se não tiver outra opção, eu vou. Mas me entrega os materiais, lembra, as apostilas não ia para o estúdio, ia para o treinador e o treinador levava. Porra, era outro perrengue, cara. Puta peso. Um monte a de gente levava, lembra pra Curitiba? Eu e você? Mochilona arregaçando de pesada. E aí, falou, então me manda o material na sexta até a hora do almoço pra tentar sair o quanto antes. Pô, são 6 horas aí de viagem até o Rio, eu não quero chegar lá. Meio-dia nada, 2 da tarde nada. Bah. Aí eu comecei a mandar a lembra, falei, mano, o que aconteceu e tal? Deu um problema na gráfica aqui, deu tudo errado aquele dia. Cara, deu um BO na gráfica e eu não tô conseguindo imprimir. A gente imprimia no estúdio e mandava para os caras encadernar. Então deu algum problema na gráfica, alguma coisa na máquina ali, do vai atrasar um pouco. Resumindo, eu fui sair de Jundiaí, era mais de 18 horas, era mais de 6 da tarde. Eu falei, nossa, eu vou chegar de madrugada lá, cara, tem que descobrir o lugar ainda no dia seguinte, e não sei o que. Mas aquele receio até de chegar no Rio de madrugada. Falei, pô, o Waze, naquela época tinha rolado uma história de um cara que tinha errado o caminho e entrou numa sei lá onde lá, e deu ruim pro cara e não sei o que. E aí tava nessa. Aí eu saí e na época eu namorava, eu falei assim, ó, então posso levar minha namorada junto, já que eu ia ter que dormir num hostel e era um cômodo só. Ou seja, eu e a menina que nunca tinha conhecido pouco, falei, pô, não vai ficar legal, eu posso levar então a minha namorada na época, e ela foi. Aí chegamos lá de madrugada, a dona do hostel foi super gentil, que eu achei que os caras lá também iam receber daquele jeito, foi super simpática, gentil, eu falei do horário que eu tinha que sair no dia seguinte, ela, geralmente esse horário a gente não tá com o café da manhã pronto, mas eu deixo pra você, ela deixou só pra mim, pronto, né, pras meninas e tal. Aí a gente subiu pro quarto. Pô, era uma ladeira, o hostel ficava numa pirambeira assim, ó, e aí tinha um ar-condicionado de gaveta. Nossa. E era baixo o ar-condicionado, não era uma gaveta alta, era baixo, assim, do lado da minha cama. Eu deitado, a gaveta era maior que o ar-condicionado, eu via meu carro na rua. Tipo, sobrava espaço, entendeu? Caramba, então, tranquilo, né? Porque se alguém mexesse no meu carro, eu tava aqui, ó. Só de aí. E aí eu via meu carro. E aí, você tinha o Prisma? Eu tinha o Prisma. Nossa. E aí, um dia eu nem dormi direito essa noite, porque eu ficava preocupado em encontrar tempo no estúdio. Pô, eu tava meio pilhado ali.
Aí no dia seguinte a menina nova, eu você deve ter me xingado em algum momento. Não, e eu ficava pedindo desculpa pra menina toda hora, tipo, não, viu, puta, deu um problema, tentando passar um pano, Sim. e aí a menina, nossa, e aí beleza. E ela ali, não, tranquilo, imagina, eu entendo. Entendeu tanto que nunca mais quis voltar pra isso. Aí eu fui lá, já achei o apartamento lá, aí rolou o curso normal e tal, mas depois eu fui perguntar pra ela, você não tem interesse em virar treinador? Ela deu uma desculpa que, eu consegui um emprego fora da área, não sei o que, acho que era mesmo, que ela precisava trabalhar lá. Mas eu reencontrei com ela depois de um tempo, ela montou um estúdio próximo do meu. E a gente trocou ideia, eu falei, nossa, cara, você lembra? Eu falei, puta, lembro. Eu falei, cara, se eu estivesse hoje na empresa, você ia ver que é dar água pro vinho, assim. Tentando ainda resgatar ela pra ela, né, tirar aquela imagem ruim. Quem sabe? Realmente, a gente passava uns perrengues, não tinha estrutura, né? Não existia loja. A gente estava criando isso. Eu lembro que eu fazia tudo, porque assim, o cliente chegava com a inscrição, eu mandava mensagem para ele, eu ligava para ele, eu imprimia a apostila, fazia a apostila, imprimia a apostila, mandava para gráfico, comprava. Você tinha que fazer. E a Carol me ajudando. Fim, né? E aí comprava passagem aérea, era tudo. E eu ficava bravo porque estourava o número de galera por turma, aí chegava na hora da prática, puta galera. Mas essa daí acho que já estava começando a. Já tinha várias cidades. Era um problema bom, né? Tipo, era um problema bom. Tipo, tinha 15 alunos, 16 alunos, né? Sim. Caracas. Bastante coisa. E a gente fazia as festas também, né? Agora é difícil fazer. Porque agora tem muito treinador. Antigamente tinha 6. Aí fazia um encontro. Era mais próximo, né? Sim. Todo mundo morava perto. Quem morava mais longe era o Keiner e acho que o Henrique, né? O resto era perto. Tipo, a gente... É normal, né? A gente sente essa falta, mas é normal. Não tem como querer diferente. A gente ainda mora perto, né? Mas mesmo assim, você vê. Sim. A gente perde contato, cara. Sim. Você tá numa outra pegada, eu tô em outra, a gente mal se fala. Pra quem não conhece, o Rafa foi meu padrinho de casamento, meu primeiro casamento. E... Cara, eu lembro de... Cara, como é que foi, ó? A gente fez encontro numa chácara uma vez. Daí a Juliana Polizello de Ribeirão Preto tava, lembra? Esse da chácara aí. Quando você falou do negócio, eu confundi com esse dia aí. Que tinha um negócio inflável lá, fute sabão, lá, futebol de sabão, não sei o que. Porra, já era outro nível pra já gente. Falava, caraca, velho, o negócio tá voando. Sim. Não, ali... E aí, que ano que foi o Uruguai? 2014, eu acho. Foi 2014? Essa festa aí foi... Acho que o Uruguai foi depois da catástrofe lá com o hotel. 2014, acho que foi o Uruguai. 2014. Essa festa foi antes disso. Essa festa deve ser 2011, 2012. Então, na sequência disso, a gente partiu para o primeiro grande evento. Que foi... Em Osasco, né? Foi Guarulhos. Guarulhos. O que você lembra, você? O que você lembra desse negócio? Lembra de mim, ou do Henrique, ou do evento em si? Lembro de bastante coisa, cara. Eu lembro que ia ser o primeiro grande evento da Vol. Só para contextualizar um pouco, pessoal, o primeiro grande evento, na verdade, nem era Vol, né? Era Vol, A gente tinha um sócio que não está mais, a gente até falou um pouquinho dele nos outros podcasts. A gente montou o primeiro Congresso Brasileiro de Pilates. Era esse o nome. Na época. E tinha 800 pessoas participando lá em Guarulhos. E a princípio estava tudo ok, né? Mas foi uma grande catástrofe. O pessoal mais antigo do Pilates sabe o que aconteceu. Uma catástrofe absurda. Mas conta do que você lembra. Não, eu ia dar workshop. Do que você ia dar workshop? De treinamento funcional. Aliás, é o meu tema desde sempre, né? Apesar da empresa ser uma empresa conhecida pelo Pilates, todos os grandes eventos que eu participei, eu falei de treinamento funcional. Eu nunca falei de Pilates. Sim. Inclusive agora no Meeting, convido quem não tiver feito isso. Já acabou a inscrição? Não, acho que ainda tem um pouco, tem umas 20 vagas ainda. Meeting agora, final de novembro, eu vou estar lá falando sobre treinamento funcional. Agora já com alguns paradigmas aí que a galera vem confundindo um pouquinho a ideia de treinamento funcional. Então eu vou lá para puxar a orelha um pouquinho da galera. E aí eu saí junto com vocês, numa terça-feira, acho que foi, comecinho da semana. O evento era só sexta, sábado e domingo, né? Sim. Para ajudar na organização. Eu lembro que a primeira sede aqui que era aquela casa
E aí a gente foi, tava um caminhãozinho, puta, tava colocando as coisas em cima, banner e não sei o que, fazendo aquele checklist final, fomos pra Guarulhos. A gente chegou no hotel, já era tarde e tal, não tinha muito o que fazer. No dia seguinte a gente já foi cedo pra faculdade. Você lembra onde que a gente foi comer? Você não vai lembrar. A gente comeu numa Towner, que na parte dos fundos da Towner eles serviam lá um marmitão por R$5. Caracas, não lembro. Vai ter umas coisas que apaga, né? Sim. Não lembro. Sim. E aí no dia seguinte, pô, a gente foi pra faculdade. Era uma faculdade, né? A estrutura onde teve o evento era uma faculdade. Não lembro o nome também. Só que a geografia ali de onde se encontrava a faculdade, cara, você entrava na entrada principal da faculdade e era assim, ó. Era, né, descida pra caramba, aí tinha os prédios, tinha as salas, escadaria pra caramba, e a entrada de equipamento e de tudo que a gente fosse precisar pro evento era num portão afastadão da sala. Péssima. Era longe. Então teve que carregar tudo no braço, mano, até as salas dos palestrantes. E aí começou o perrengue nessa logística. Tudo era longe, e aí ficou uma salinha ali separada para fazer a montagem dos kits. Era uma porrada de kit. E a gente só foi perceber a parte errada quando começaram a chegar, acredito eu, posso estar enganado, você me corrige, quando começaram a chegar os equipamentos dos palestrantes. E começou a chegar equipamento sem furação, com a quantidade errada, tudo errado. E aí foi aproximando de sexta-feira, foi batendo aquele desespero de não estar pronto as coisas. A galera que você tinha chamado para ajudar no trabalho braçal, de carregar as coisas, a molecada não apareceram, lembra? Não apareceu ninguém. E todo mundo que estava ali entrou na roda. E aí foi cada um, valendo da madrugada, carregando coisa. Puxa daqui, puxa dali, puxa daqui. Porque eu acho que teve um momento que a gente falou pra você ir embora porque você é do workshop. Não lembro exatamente o horário. Eu sei que eu fui um pouquinho antes. A gente falou pra você montar sua sala, não sei se você lembra. E a minha sala era mais fácil, porque não precisava de nenhum equipamento, era só acessório. Eu falei, cara, a minha sala tá pronta. Não, mas tinha uma coisa, os tatames, não sei se você lembra. Lembra verdade. Pilha de tatame, sei lá quantos 1000 tatame que tinha. Verdade, eu não lembrava disso daí. A tua sala ainda ficou boa, porque a gente falou, Du, foca na tua sala. Não, minha sala ficou, eu falei, gente, ó, eu tô pronto. Na quinta noite eu falei assim, a minha tá pronta. Daí você falou assim, nenhuma quase tá pronta. Tá tudo faltando alguma coisa, não sei o quê. E aí começou a falta de experiência de evento grande nosso, que foi a questão principalmente de comunicação visual. A galera começou a chegar e todo mundo, mas onde que é isso? Onde que é o banheiro? Onde que não tinha placa para nenhum canto no lugar? Nossa. E eu lembro das meninas que estavam na recepção, recepcionando eles. Nossa, mano, começou a tomar bordoada para tudo quanto é lado. Porque daí a galera começou a ficar impaciente. Tô resumindo bem. Eu lembro de uma fila gigante para fazer cadastro. Gigante. Quando anunciaram que o evento não ia conseguir começar, porque não começou na sexta de manhã, foi começar na sexta depois do almoço. Não começou no horário previsto. Você está confundindo. Na sexta à noite foi o auditório. Na sexta à noite foi só palestra. Na sexta à noite foi na quinta noite? Pode ter sido na quinta noite. Então o evento foi quinta, sexta, sábado. Tá. Ou foi sexta, sábado, domingo. Então que seja na quinta noite. Foi só auditório. Perfeito. Isso. Acabou o auditório, que era só palestra. Aí começou o martírio. Aí no dia seguinte, que era para começar às 8 horas da manhã os workshops, começou às 2 horas da tarde. Exatamente. E aí começou a galera a arregaçar. E os equipamentos jogados no corredor, você lembra? Lembro. Não, foi triste, cara. Mas foi um... Foi um circo dos horrores, foi. Foi o ponto que falou assim, ó, ou eu lembro que eu tava com vocês, quando vocês conversaram isso, e vocês falaram assim, na época tava você e o Henrique, né? Era você e o Henrique. Foi a partir... Eu, o Henrique e o Theo. E o Theo, exato. E foi por conta desse episódio que motivou, incentivou, e aí o Kenner entrou em seguida. Não foi? Foi depois sim, não, evento. foi uma catástrofe, porque... Sim, foi por causa disso. E aí falou assim, gente, ó, ou a gente para tudo, foi um prazer, a gente se conhecer e tchau, cada um segue sua carreira e, acabou. Sim, mas foi quase isso. Ou a gente bate no peito, encara a dívida, porque ficou uma dívida pesada. Né? Sim, na época acho que foi quase 300 mil, e o problema era que o Theo, a gente queria se livrar do Theo, porque... Todo mundo no perrengue e ele... Nossa, ele... E aí, nossa, eu ficava pé da vida por causa que eu sabia que vocês iam me contar. Eu falei, nossa, mano. E o cara nem deu as caras lá. Não deu as caras, ele fugiu, ele deu... Enfim,
Sim, foi mais ou menos isso. Eu estava falando num dos podcasts aí passados que foi a maior catástrofe, sem dúvida, pra gente, mas eu acho que a Vol não seria o que ela é hoje se não fosse isso. Não, Por é o que eu quê? falei. Porque esse chute que a gente tomou, a gente não tinha muito caminho para fazer. Ou a gente pensou em fechar, eu e o Henrique, em algum momento, fechar. Ou a gente teria que se livrar dessas dívidas e tal. E a gente tinha uma motivação muito grande, que era ferrar com o Theo. A gente queria ferrar ele. Ferrar no sentido, não ferrar no sentido Não, de fazer, jogando sujo. Fazer ele pagar o que ele... Ferrar no seguinte sentido, porque ele falou, eu vou dar curso, a gente tinha um acordo de cavalheiros, que era o seguinte, Theo, fica com as coisas, não precisa, ele devia uma grana pra gente, fica com tudo, só que não aparece mais perto da gente, para de dar curso, beleza e tal. Cara, não deu 10 dias que a gente assinou os contratos, ele começou a dar curso. Evento também. Evento, aí eu e o Henrique tem alguma coisa assim, a gente tem que ferrar esse cara. Ferrar no sentido assim, a gente tem que tornar ele insignificante. Então, tipo assim, vamos crescer, vamos para tantas cidades, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer a jornada, vamos fazer o encontro, vamos fazer o meeting. Pô, 3 eventos a gente já falou vamos fazer. Ele vai fazer um, ele vai fazer 3. Ah, ele vai dar curso em 10 cidades, então ele vai dar curso em 30. Então foi... A gente tinha a motivação de precisar pagar a conta e de querer ferrar com ele. Tinha essas duas motivações. Ótimo. O importante é ter alguma motivação. Cara, mas foi o combustível, porque a Vol não seria o que ela é hoje se não tivesse dado esse chute na bunda. Não, porque a gente estava no banho... A Espaço Vida Pilates, na época, que era a empresa antes de chamar Vol, ela estava bem no banho-maria dela. Exato. Talvez continuasse daquele jeitinho, né? Sim. Talvez não tivesse tomado a proporção. Sim, Não tinha nada que... Você estava numa zona de conforto, Exato, já tinha criado uma... Ela já estava há 2 anos bem. É. Assim, uma boa empresa. Uma coisa que eu falei, cara, foi uma coisa que foi boa essa catástrofe que aconteceu, foi que em nenhum momento a marca Espaço Vida Pilates esteve presente no evento. Tanto que, eu acho que se estivesse presente, talvez ia ter que fechar essa empresa, Espaço Vida Pilates, e abrir outra. A única marca que tinha ali era Congresso Brasileiro de Pilates, que nem isso você pegou depois, aí o Encontro Brasileiro de Pilates. E a Move Pilates. E a Move Pilates. Então, assim, muita gente não ligou o evento a Espaço Vida Pilates, que era na época. O que ficou queimado era a minha imagem. Eu e o Henrique. Então ninguém queria fazer nada com a gente. Quem que decidiu fazer algo com a gente? O Rodrigo Nanon. Sério? Foi ele que... Mas na época vocês tentaram... então eu não sabia dessa daí. Então um monte de gente fechou a porta por conta desse evento. Sim, porque queimou muito. Arriscar. Sim, queimou muito o filme. Aí eu chamei o Nanon, o Nanon aceitou. E aí o Nanon tinha um nome já. E aí fizemos um encontro brasileiro de Pilates. Mas o encontro foi... A jornada veio antes, não veio? Veio antes. Veio antes, né? Sim. Veio antes. A jornada veio antes, só que a decisão de fazer o encontro foi antes surgiu antes da jornada. E a gente daí saiu de Guarulhos, que tinha 800 congressistas, pro primeiro evento que deu certo. Foi a jornada. A jornada para 120. 120, né? E a galera com medo Você tava também na caramba, jornada. E todo mundo repassando, mas daí beleza, né? Já sabia o que tinha errado lá no outro. Falei assim, não é possível a gente errar com 120 agora. Sim. Mas a galera numa tensão e a gente falou assim, ó, na dúvida, vamos colocar todo mundo dentro de uma sala, meu, e quem vai sair vai ser os palestrantes. Falta os palestrantes. E o Henrique nesse dia, o Henrique sofreu muito no encontro. Todo mundo sofreu muito com o encontro. Eu sofri bastante também. Eu fiquei bons meses dormindo mal. De verdade, assim, uma situação muito ruim. Mas o Henrique ficou pior ainda. O Henrique acordou na madrugada nesse dia e foi sozinho para a sala, arrumar a sala. Sério? Conferir e olhar tudo. Pela 20ª vez. Para saber se estava tudo certo, lá no jornal. Não, eu lembro que estava uma tensão no ar até começar o evento. E aí quando rolou a primeira palestra, a galera deu aquela... Nossa, não, e modéstia à parte, a galera amou o evento, assim. Amou. E aí foi o primeiro, aí deslanchou. Aí o encontro foi mais desafiador, que era para 300 e... Isso com o Leandro. Eu dei workshop com o Leandro. Era 320 pessoas no encontro. Aí já era mais pessoas, mais salas, foi mais desafiador, mas aí começou a deslanchar. Até o aniversário de 10 anos, 2019. 1.200, que não coube todo mundo naquela sala gigantesca. Aí você me chamou na frente lá, sem eu estar esperando, e eu olhando só aqui, ó. Pois é. Sobe aqui. E foi difícil pra mim. Eu devia ter lembrado do motel, eu ia contar aquela história lá na frente. E foi difícil para mim falar aquele dia lá, porque bate muita emoção, né? Bate, muita coisa, né?
Porque hoje é verdade, assim, a gente pode falar, hoje a Vol realmente é uma empresa gigante, né, cara? Uma estrutura gigante, um monte de gente, treinador. Pô, a gente vende 40 cursos diferentes hoje, cara. Um monte de evento. Então, realmente, hoje a gente pode falar que a Vol é gigante, Deus queira que continue assim. Mas, cara, todo aquele perrengue assim de começo, né, que a gente foi crescendo junto, assim, né? É legal demais, eu gosto muito disso. Só, desculpa cortar, mas quando eu vou dar... Pô, eu sou um dos únicos treinadores desde o início que acho que ainda está dando curso. Sim, é você e o de Diego. formação, Acho né? que é você e o Diego. E sempre quando vai... E o Ivan? Um pouco da história. O Ivan estava na mesa redonda lá de Guarulhos, lá no auditório, né? Ele fez ali. Foi você que indicou ainda, Ivan. Coringa, né? Hoje na empresa. Coringão Master. Sim. E aí, quando eu vou contar a história, é engraçado porque às vezes eu conto a história, apesar de eu não ser sócio da empresa, e minha relação com a empresa hoje é de treinador e amizade, né? Que construiu durante todos esses anos. Mas é engraçado que eu me pego contando a história como se eu fosse dono da empresa. Sim. É porque você... Eu me coloco como... Falei, às vezes o pessoal até me pergunta, então você é sócio? Eu falei, não, gente, desculpa, eu não sou sócio. Deixar bem claro, eu não sou sócio. Eu tive a oportunidade de ser sócio, naquela época eu era mais duro do que... E eu falei, puta meu, vou ter que fazer empréstimo no banco. Nossa, né? Se a gente pensar em valores, falou, não, mano, devia ter entrado. Mas não, é o momento. Clebão, é verdade, ele chegou a entrar, verdade. Clebão entrou. Na época você fez a proposta... Pra você, pro Kenner, pro Kleber e pro Henrique. Kenner não. Acho que não foi, você não fez pra ele e ele também não entrou na época, junto comigo, ele foi entrar depois do evento de Guarulhos. Pode ser. Eu acho que mas uma coisa que eu lembro que eram 4. Você tinha falado pra 4. Henrique, Kleber. Pode ser 5, então, 5 sócios. 5 sócios. Acredito eu, se não me falha a memória. Aí entrou Henrique e entrou Kleber. E eu falei, putz, eu queria entrar, mas eu falei, cara, eu tô sem funções ainda, mano. Acho que não tem cada um entrou com 15 mil reais. 15? Eu ia falar 25, mas que também ia ser... 15 mil reais. Ah, e pra mim era uma fortunaça, assim. Eu lembro quando o Kleber saiu, a gente devolveu os 15 mil pra ele. Caramba. Esse foi pra mim, Aldo, mas eu quero te deixar à vontade e a sociedade sempre vai estar aberta pra você. Eu falei, não, eu sei, só que lá na frente, se 1% da empresa, uns 15 mil vai estar valendo quanto? Mas porra, aqui, altas histórias, né? Sim. Altas histórias. Ô Du, só pra gente, senão a gente já tá falando 1h30 já. 1h30? Verdade. 5 e pouco. 5 e pouquinho. Vamos lá, quero a opinião tua, porque eu sei que você fala e não tem muito problema. Me fala do Pilates como técnica, na sua opinião. Como ser um profissional do movimento da área de saúde? Eu sempre comento assim, que nenhuma ferramenta, eu sempre trato como ferramentas, tá? Então o Pilates para mim é mais uma ferramenta. Nenhuma ferramenta vai resolver o problema da humanidade, apesar de muita gente acreditar que o Pilates vai resolver o problema do mundo em relação de saúde. Então eu discordo e discuto se a pessoa vier querer defender isso para cima de mim. Tanto que hoje lá no nosso estúdio a gente não vende Pilates, a gente não vende treinamento funcional. A gente vende qualidade de vida, a gente vende as consequências disso. Então é isso que a gente faz para atrair o público com o marketing. Cara, você quer isso, você quer fazer aquilo, você quer viajar, todo mundo gosta de viajar, você quer estar bem. Então vem para o nosso estúdio. E dentro disso a gente tem as ferramentas ali que a gente vai utilizar. Então eu falo, cara, o Pilates, eu tive um preconceito até o dia que fui fazer o curso. Quando eu vi que era uma técnica antiga, isso já me despertou um certo respeito. Falei, caramba, é uma técnica antiga, então não é uma modinha. Então o Pilates hoje eu respeito muito como uma ferramenta, que agrega muito na minha proposta de trabalho. Mas é uma ferramenta. Eu não romantizo o Pilates como muita gente romantiza, e eu entendo que tem gente que respira 100% Pilates, mas, por exemplo, para mim, vamos fazer um exercício com o dedo assim ou com o dedo assim, assim está errado. Gente, me poupe, mas não dá, eu não aceito esse tipo de informação. Você quer falar que isso está errado, então me prove por A mais B que isso aqui está errado, que vai fazer mal para a pessoa. Respeitando todos os profissionais, mas eu sei que tem gente que é assim, não pode ser assim, porque se fizer assim, e aí se usa a bola não é do Pilates original, e aí começa a rolar uma discussão que fala, gente, cara, tem tanta coisa mais importante para pensar, enfim, é um tema que
que gera muita discussão. Eu sou muito do me prove por A mais B, ainda mais hoje com a ciência do jeito que está provando com ótimos estudos, e a galera vem com muita cultura popular. Ah, não, porque se fizer assim... e aí tem o outro público que quer fazer malabarismo com Pilates. E aí quer fazer circo com Pilates. E eu sempre quando eu vou dar curso, eu falo pro pessoal, gente, todo exercício que você for para passar para o seu aluno, para o seu cliente, responda para você mesmo por que e para que você está passando esse exercício. Se você tiver uma resposta plausível, passe esse exercício. Senão, para mim, não faz sentido. Né? Tem gente querendo vender Pilates Fitness. Cara, é super bonito, legal, mas para quê? Precisa disso? Precisa, talvez precise. Por exemplo, essa semana aqui no meu estúdio, me procurou um cara que ele é um artista do Cirque du Soleil. E ele nos procurou lá no estúdio porque ele tem uma hérnia, ele vai estar pegando um voo agora, porque se eu não me engano vai ter, se é que já não está tendo o Cirque du Soleil em São Paulo, mas vai ter, acho que esse ano, que é alguma coisa em São Paulo, né? Sim. E ele vai estar vindo falando, só vou acertar as datas aqui da passagem e tal, e aí chegando a gente conversa, que eu preciso fazer... Eu nem sei se vai ser mais para manter um condicionamento ou se vai ser mais fisioterapêutico. Mas ele nos procurou. Aí, se fosse pensar num treinamento para um cara desse, talvez eu usasse literalmente algo mais circense no Pilates, algo mais em suspensão, porque ele faz aquela modalidade de cama elástica que sobe na parede e dá uns piruetes e cai. Então, para um cara desse, talvez eu tenha uma resposta no porquê e para quê. Mas assim, gente, Pilates é uma ferramenta ótima desde que você saiba usar, senão vai virar um... Você não acredita nessa coisa da conexão corpo e mente para você no Pilates? Cara, a nível neuromuscular, sim. Mas a nível espiritual, porque tem gente que leva para um nível que... Por exemplo, a frase do Joseph. É a mente que esculpe o corpo. Cara, então, a mente realmente esculpe o corpo, mas não se... Meu, vamos na ciência. Na sua opinião, é ciência. É ciência, meu, isso é fato. Cara, o mecanismo de dor, por exemplo, o mecanismo de dor hoje é provado, e inclusive foi num dos eventos da VOL, num dos encontros da VOL, onde tinha um australiano dando workshop, num dos primeiros encontros brasileiros da VOL, que veio um palestrante da Austrália. Pode ser. Nem lembro o nome do cara. O cara era um cientista, e ele foi lá e eu estava de staff na sala dele. Eu queria ficar na sala dele porque eu sabia que ele ia trazer um assunto que me interessava, e eu lembro até hoje, eram 2 grupos homogêneos de idade, biotipo, peso bem padrão, com a mesma patologia. No caso era uma hérnia. Mesma patologia. Igual, sim. Idênticas, ao mais próximo possível. Por que um grupo tinha sentia dor e por que um grupo não sentia dor? Foi separado em 2 grupos, um que sentia e um que não sentia. Como é que a conclusão que chegaram? Porque teve algum fator na vida dessas pessoas que sentiam dor que foi mal resolvido. Porra, isso é cabeça. Então, se você não tiver bem resolvido aqui, o seu físico ele só vai externar. Cara, a ciência explica isso. Não precisa ir para um mundo espiritual. Sim. Então, o que eu entendo quando o Joseph fala de a mente esculpe o corpo, eu entendo no sentido da ciência. Ele está correto em falar isso, eu concordo plenamente. Muita gente fala assim, você é o que você come ou você é o que você pensa que você come. Tem muita influência do que você pensa e o que gera no seu corpo. Então, isso aí, com certeza. Com certeza. Sim. Mas desde que a ciência Mas você não encara o Pilates como... Você não acha que o Pilates é filosofia de vida? Para mim, não, mas respeito, mas porque você acha tem que gente que vive, e como eu falei, vive 100% disso, e pro cara, sim, o cara desenvolveu talvez para ele uma filosofia. Sim, cara, como uma ferramenta, é um meio para uma finalidade. Perfeito. E entre Pilates e funcional, o que você prefere? Funcional. Por quê? Cara, por preferência pessoal, só por isso. Lá no meu estúdio eu utilizo muito as 2 ferramentas, mas, por exemplo, e eu vou justificar para vocês porque eu prefiro funcional. Quando se trata de uma pessoa que pratica qualquer atividade física, eu estou falando da gente, não estou falando de atleta. Ou a gente gosta de caminhar, ou a gente gosta de correr, ou a gente gosta de ir para academia, ou realmente jogar bola e tal. Para você fazer um protocolo de treinamento para uma pessoa, seja ela com 10 anos de idade ou uma pessoa de 80 anos de idade, você vai pensar numa questão funcional, no que ela faz no dia a dia dela, para a gente preparar ela para fazer aquilo melhor, cada vez melhor. E o treinamento funcional tem uma proposta muito de fazer o treinamento livre e de pé, sem máquinas. Por quê? E isso a nível atlético também é a mesma justificativa.
Quando você coloca a pessoa em máquinas com muito apoio, apesar que o Pilates não te dá muitos apoios em muitos exercícios, tá? Não tô generalizando, mas tem pontos específicos onde você está sentado, deitado. O aparelho te dá a questão estabilizadora do movimento. E aí você realiza outros movimentos que você talvez tenha que estabilizar, tá? Não é 100% do aparelho. Mas na questão de funcionalidade, o atleta, por exemplo, ele sempre vai, o preparador físico dele, um bom preparador físico, vai sempre preparar o cara de pé para gerar estabilidade, para ele criar essa estabilidade por conta e não depender de uma máquina. Então, quando você vai para a máquina, você fica forte? Fica, mas a estabilidade fica por conta da máquina. Então, você tem que fazer um trabalho muito em conjunto. Por isso que eu falo que nem o funcional resolve o problema do mundo, nem o Pilates. A gente agrega e o que um entrega, talvez o outro não entregue tão bem. E a gente complementa com isso. Ó. Agora ficou bonito. Isso aí é para corte do... Isso aí vai pro Isso aí serve de para novembro. Isso aí é para os cortes do podcast. Du, para finalizar, vou te dar esse presentinho aqui. Espero que estive em você, porque isso é muito grande, cara. Imagina, Aqui, cara, ó. estive maior. Camisetinha. Nossa, eu já tinha visto, mas nunca tive uma. Você é tão jovem quanto a sua coluna by Vol Fitness Wear. Show, Quer dizer, a frase é do Joseph, né? Bom, esse tecido aqui, depois eu vou pedir até o... Esse é bom, da Pratique. contato, pô. Até vamos falar com a Pratique depois para o Éder aí da Pratique, for, né, dar umas camisetas pra gente, dar pro pessoal Fazer um uniforme lá no estúdio, a gente precisa de um tecido assim. que vai vir aqui. Show. Du, cara, sou muito grato por Obrigado, você, por Rafa. tudo. Acreditou em mim lá no começo, continua E acreditando. você acreditou em mim, né? Sim. E Também. aquela cumplicidade sempre, apesar da distância, Estamos mas sempre que juntos. precisar. E aí é melhor parar com essa conversinha, eu vou começar a brilhar o olho aqui. Valeu, Rafa, brigadão, viu? É isso aí. Tamo junto. Pessoal, então hoje finalizamos aí terceiro podcast, terceiro Volcast. Espero que vocês estejam gostando. Comenta aí o que vocês mais gostaram aqui dessas histórias, se vocês querem que a gente conte mais história, tá bom? Que a gente conta. E você, prefere mais o Pilates ou o funcional? Também escreve aí pra gente. Gosta da bola, não gosta da bola? Vamos fazer o time Nanô e o time Edu aqui. O Nanô não gosta da bola. Edu gosta da bola. Aí a gente vê. Estão colocando a gente num ringue, cara. E é isso aí. Então a gente se vê agora, próximo Volcast. Por enquanto, espero que vocês estejam gostando, mas vai dando feedback, tá bom? Porque a gente está só começando a fazer isso. Então, de repente, vocês querem que muda o formato, alguma coisa, vai dando feedback aí pra gente. É isso. Valeu, até o próximo Volcast. Tchau, tchau.